Transformador da Bíblia. Como ela pode mudar sua vida. A Bíblia é mais do que um livro religioso. É um manual de vida. Seus ensinamentos não são apenas histórias antigas, mas verdades atemporais que podem nos guiar todos os dias. Você sabia que, mesmo vivendo em tempos tão diferentes, os princípios da Bíblia continuam relevantes e poderosos? Através de seus relatos, somos desafiados a ver o mundo de uma nova maneira, a encarar os desafios com coragem e a viver com mais amor e compaixão. Será que estamos realmente aproveitando o poder transformador que a Bíblia oferece? Quais ensinamentos podemos aplicar hoje para melhorar nossa vida, nossas escolhas e nossas relações? Se você também tem essas perguntas, este estudo bíblico é para você. Vamos explorar juntos como a palavra de Deus tem o poder de trazer esperança e transformação para todos os aspectos da nossa vida, seja na maneira como lidamos com as dificuldades ou na forma como tratamos os outros, aprofundando os ensinamentos bíblicos para a vida cotidiana. Agora que começamos a entender o impacto transformador da Bíblia, é importante explorar como seus ensinamentos podem ser aplicados no nosso cotidiano. Às vezes, a Bíblia pode parecer distante ou difícil de aplicar, mas suas lições têm uma profundidade que transcende o tempo e o espaço. As palavras de Jesus, os conselhos dos profetas e os exemplos dos apóstolos são mais relevantes hoje do que nunca. Amor e misericórdia. Lições práticas para o nosso mundo. Uma das mensagens mais poderosas da Bíblia é sobre o amor e a misericórdia. Quando lemos sobre o bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, somos desafiados a ajudar aqueles que estão em necessidade, sem se importar com suas origens ou com os obstáculos que possam existir. Esse amor ativo e sem barreiras é algo que todos podemos aplicar em nosso cotidiano, seja em gestos simples ou em ações mais profundas que visam ajudar e cuidar do próximo. Sabedoria bíblica para as decisões diárias. A Bíblia também é uma fonte inesgotável de sabedoria para tomar decisões. O livro de Provérbios nos orienta constantemente a buscar sabedoria e a confiar em Deus nas nossas escolhas. Em Provérbios 3, 5, 6, somos lembrados de não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas de buscar a direção de Deus. Esse princípio nos ajuda a tomar decisões mais sábias, desde questões pequenas do dia a dia até decisões importantes sobre o futuro. Como enfrentar os desafios com fé? Não é fácil viver em um mundo cheio de desafios. Todos passamos por momentos difíceis, seja no trabalho, na saúde ou nas relações pessoais. Mas a Bíblia nos ensina que podemos enfrentar essas dificuldades com fé. Em Filipenses 4, 6, 7, encontramos um conselho poderoso. Não devemos nos preocupar, mas apresentar nossas ansiedades a Deus em oração, e Ele nos dará a paz que precisamos para lidar com qualquer situação. Além disso, o exemplo de Jesus no Getsêmani, Mateus 26, 39, onde ele pede força a Deus diante da dor, nos ensina a ser resilientes diante dos sofrimentos. A fé não significa a ausência de dificuldades, mas a confiança de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Aplicando a fé no mundo moderno, vivemos em um mundo onde a fé muitas vezes parece ser testada a cada dia. No entanto, a Bíblia nos mostra que a fé deve ser mais do que um conceito abstrato. Ela deve se manifestar nas nossas ações cotidianas. A história de Abraão, Gênesis 12, 1, 4, que seguiu a direção de Deus sem saber o que o futuro lhe reservaria, é um exemplo de fé radical que nos desafia a confiar em Deus mesmo quando não vemos o caminho claramente à nossa frente. Conclusão da reflexão. Prática. Agora, você pode estar se perguntando: como aplicar tudo isso na minha vida? A resposta está em ver a Bíblia não apenas como uma história do passado, mas como um guia para nossas ações diárias. Cada passagem que lemos
É uma oportunidade de mudar nossa maneira de viver, de agir e de nos relacionar com o mundo. Explorando as profundezas da sabedoria bíblica. Agora que entendemos como aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira prática, vamos explorar algumas das ideias mais profundas e avançadas que a Bíblia oferece. Muitas vezes, os aspectos mais complexos da Palavra de Deus são aqueles que mais impactam nossa vida espiritual e emocional. Ao mergulharmos mais fundo, podemos descobrir um entendimento ainda mais transformador. O significado profundo do amor de Deus. O amor de Deus é um tema central na Bíblia, mas seu significado vai muito além da nossa compreensão inicial. Em João 3,16, aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse amor é sacrificial, incondicional e eterno. Ele não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. É um amor que não conhece limites. Refletir sobre esse amor nos ajuda a compreender não só o amor de Deus por nós, mas como devemos amar os outros com um amor que transcende as circunstâncias. Essa profundidade do amor divino é ilustrada também pela história do filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. O filho se afasta, erra e volta arrependido, e o pai o recebe de braços abertos. Este é o retrato do amor incondicional de Deus, sempre pronto para perdoar e restaurar. O perdão não é fácil, mas a Bíblia nos ensina que é uma prática vital para a verdadeira paz interior. O poder da fé, além da compreensão humana. Quando falamos de fé, estamos falando de algo que vai além da razão humana. A fé de Abraão, Gênesis 22, ao estar disposto a sacrificar seu filho, Isaque, é um exemplo de fé que desafia qualquer lógica humana. Esse tipo de fé não é baseada em entendimentos lógicos ou circunstâncias favoráveis, mas na confiança absoluta de que Deus tem um plano maior. A fé de Jó 13:15, também nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, mas sua fé permaneceu inabalável. Esse exemplo de fé é uma das pedras angulares da espiritualidade bíblica e nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver ou compreender tudo o que acontece. O papel da esperança nas dificuldades da vida. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre a importância da esperança. Romanos 5:3-5 nos ensina que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Isso significa que, mesmo nas dificuldades, temos a oportunidade de crescer espiritualmente e desenvolver uma esperança mais profunda em Deus. O exemplo de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25-34, é uma poderosa ilustração da esperança em meio ao sofrimento. Eles estavam presos, mas ainda louvavam a Deus, demonstrando que, independentemente das circunstâncias, nossa esperança em Deus deve ser constante e inabalável. A sabedoria profunda nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus muitas vezes desafiam a nossa compreensão lógica. O Sermão da Montanha, Mateus 5:7, é um exemplo disso. Jesus fala sobre amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 e buscar o reino de Deus acima de tudo. Esses princípios parecem contra-intuitivos para o mundo, mas são poderosas chaves para viver uma vida mais plena e feliz. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza não está em acumular bens materiais ou poder, mas em servir aos outros. Ele viveu isso de forma radical, lavando os pés dos discípulos, João 13:1-17, e, por fim, sacrificando sua própria vida na cruz. Esse é o tipo de liderança que a Bíblia nos ensina, um modelo de humildade e serviço. Conclusão da exploração profunda. Ao refletirmos sobre essas verdades mais profundas, podemos ver como a Bíblia nos oferece um caminho para entender o propósito divino de nossas vidas.
Cada ensinamento, seja sobre amor, fé, esperança ou sabedoria, é uma ferramenta para nos transformar em pessoas mais próximas de Deus e mais comprometidas com sua vontade. Recapitulando os ensinos que transformam vidas. Chegamos ao final da nossa reflexão e é hora de recapitular os principais pontos que discutimos. Começamos explorando o impacto profundo e transformador dos ensinamentos bíblicos na nossa vida diária. Vimos como o amor de Deus, a fé, a misericórdia e a sabedoria divina são fundamentais para lidar com os desafios e tomar decisões com confiança e sabedoria. Ao longo do vídeo, refletimos sobre como aplicar esses ensinamentos no cotidiano. O bom samaritano, por exemplo, nos desafia a agir com compaixão e a estender a mão ao próximo, independentemente de sua origem ou condição. Jesus, ao ensinar sobre o amor aos inimigos, nos mostra que nossa verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Além disso, aprendemos que a fé não é uma simples crença, mas uma confiança profunda em Deus, mesmo nas adversidades. Respostas às perguntas levantadas. Durante nossa jornada, fizemos algumas perguntas essenciais. Como podemos viver de maneira mais amorosa e misericordiosa? Como devemos tomar decisões em meio ao caos? A resposta está no compromisso diário com os ensinamentos de Cristo e na aplicação de sua sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, ao aplicar a fé em nossas decisões, como Abraão, ou ao buscar sabedoria em Provérbios, aprendemos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios planos. Quando enfrentamos desafios, a esperança que encontramos nas Escrituras nos fortalece, como vimos nos exemplos de Paulo e Silas. O impacto prático e emocional na vida do espectador. Os ensinamentos que exploramos não são apenas conceitos teóricos, mas ferramentas práticas para viver uma vida plena e mais alinhada com o propósito de Deus. Eles nos oferecem uma maneira de enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Além disso, eles nos convidam a viver de maneira mais amorosa e misericordiosa com os outros, buscando sempre o bem-estar do próximo. O impacto desses ensinamentos pode ser profundo e transformador. Eles nos ajudam a ver o mundo de uma maneira mais profunda e nos convidam a mudar nossa perspectiva sobre o que é realmente importante: o amor, a fé e o serviço aos outros. Conclusão e CTA final. Parabéns por chegar até aqui. Se você chegou até o final deste estudo bíblico, parabéns. Isso demonstra o seu compromisso em buscar mais conhecimento, crescer espiritualmente e aplicar os ensinamentos de Deus na sua vida. Cada passo que damos em direção à sabedoria divina é um passo mais próximo de uma vida mais plena e cheia de propósito. Recomendações finais. Antes de terminar, gostaria de recomendar 2 vídeos que podem complementar ainda mais o que aprendemos hoje. Como praticar o amor incondicional. Desafios da fé. Como manter a confiança em Deus em tempos difíceis. Esses vídeos vão ajudá-lo a aprofundar ainda mais seu entendimento e aplicar os ensinamentos de forma prática no seu dia a dia. Mensagem de encerramento. Lembre-se, o caminho para uma vida transformada está em viver os ensinamentos de Cristo todos os dias. Não importa a dificuldade que você enfrente, Deus está com você e sua sabedoria está ao seu alcance. Mantenha-se firme, busque seu reino em primeiro lugar e seja um reflexo do amor de Deus para o mundo. CTA final. Agora, quero convidá-lo a deixar um comentário abaixo. Comente a seguinte frase: eu sou parte dessa transformação para mostrar que você está comprometido em aplicar esses ensinamentos em sua vida. Isso nos ajuda a criar uma comunidade forte e engajada, onde todos podemos crescer juntos.
Parabéns por chegar até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos juntos nessa caminhada.